No vídeo de hoje, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o porquê e como a gente veio parar aqui no Canadá. Para você que não me conhece, meu nome é Emanuel e hoje eu vou falar um pouco da minha experiência de ter vindo pro Canadá. Vou gravar um vídeo com a Thaís perguntando da experiência dela, que é a minha esposa, para vocês também saberem um ponto de vista dela e o porquê vir aqui pro Canadá. Eu tô dando uma volta num parque aqui na Dufferin e vou conversando com vocês. Tudo começou em 2007, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio e eu tenho uma irmã, um casal de irmãos, né, por parte de pai. E essa minha irmã, ela mora na Suécia, já tem um bom tempo. E assim, tudo acendeu na minha cabeça quando eu pensei pela primeira vez, por que não morar fora do Brasil? Quais as oportunidades que eu posso ter morando fora do Brasil? O que pode acontecer morando fora do Brasil, falando um novo idioma? Então, em 2007 eu estava com 18 anos, eu comecei a estudar inglês, eu tinha 12 anos de idade, obrigado pela minha mãe. Não era muito fã, mas assim, obrigado por ela, eu comecei a estudar. E nisso daí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar sobre morar fora do país. Eu já tinha alguns parentes morando nos Estados Unidos. Inclusive, um desses parentes, ele conversava muito comigo. Me ligava direto, às vezes ficava 3, 4 horas no telefone, explicando como que era a vida nos Estados Unidos, como que era arrumar um trabalho nos Estados Unidos, o porquê dos Estados Unidos. Então foi assim uma experiência que eu fui adquirindo ali, conversando, trocando uma ideia, e ao passar do tempo foi aumentando cada vez mais a minha vontade. Porém, faltava o principal, coragem. A questão da coragem de você morar fora é algo assim, para mim impactou muito no começo. Eu tinha muito medo. Não por questão de idioma, mas medo de estar longe de casa. Porque eu morava com os meus pais, estava tudo certo, tudo tranquilo, eu estava na minha zona de conforto. Então, por que eu tinha que sair da minha zona de conforto, certo? Com o passar do tempo, em 2008, meu primeiro ano na universidade, estudei, me formei em 2012. Quando eu estava no meu quarto para o quinto ano, um professor me convidou. Falei, Manuel, você não tem interesse em continuar, fazer um mestrado fora, ver alguma possibilidade de estudar nos Estados Unidos? Eu falei, pô, legal, vamos tentar. Só que eu falei, vamos tentar? E quem disse que eu tentei? Nunca mais toquei no assunto. Porque eu tinha medo de saber como que ia ser, eu tinha medo de pensar que, putz, ia estar sozinho, longe de casa, e esse medo foi me perseguindo. Em 2013, eu comecei a trabalhar numa empresa, quando eu morava em Maringá, no Paraná. E assim, você faz amizade com as pessoas, você conversa, você conta a tua história de vida para outras pessoas. E o interessante, eu conheci uma menina que ela trabalhava em São Paulo e ela fazia parte da mesma equipe que eu estava trabalhando. E ela comentou, minha mãe mora nos Estados Unidos, a minha irmã mora nos Estados Unidos, moram lá em Boston. Nisso, falei com ela, putz, morro de vontade de morar fora, entendeu? Só que eu tô perdido em relação a isso. O que eu devo fazer? Eu não tinha passaporte nem nada. E com o passar do tempo, eu fui conversando. E aí eu falei pra ela, eu vou morar fora. Aí ela falou, você sabe por que você nunca vai morar fora do Brasil? Porque você tem medo. E aquilo ali caiu pra mim como uma ficha que eu falei, que vergonha, né? Eu vou deixar de realizar um sonho porque eu tenho medo. Após isso, eu fui escondido, eu tava com 24 anos na época, foi em 2014, fui escondido, tirei o meu passaporte, eu fui para São Paulo, tirei o meu visto americano e eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe, mãe, eu tirei o meu passaporte, eu tirei o meu visto e eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou morar lá. Deu uma crise de choro tão grande na minha mãe, mas tão grande, que ela vai estar assistindo esse vídeo, ela vai estar dando risada hoje. Mas deu uma crise, assim, um acesso de choro tão grande nela. Não, meu filho, porque assim, meu pai tem um casal de filhos do primeiro casamento, mas assim, nesse casamento com a minha mãe eu sou filho único
Então o apego por mim assim foi grande e ela achou que ia estar perdendo o filho dela. Nisso eu tirei o passaporte, eu fiz amizade com algumas pessoas da nossa igreja nos Estados Unidos, perguntei como que era, mas assim, a iniciativa nunca vinha, só ficava na pergunta, na pesquisa, sabe, como que funcionam as coisas lá fora, e o idioma, e nisso meu inglês já estava legal. Mas a coragem é o que faltava. Tirei o visto americano no início de 2015, mas eu tive um problema muito sério também em 2014, vou abrir um parênteses aqui. Eu estava pesquisando também o intercâmbio para a Irlanda. E esse intercâmbio para a Irlanda, no que eu estava pesquisando, eu vi que era um intercâmbio barato, você vai, você estuda, você trabalha. Deixa eu virar o boné aqui por conta do sol. Você trabalha, você estuda, na época, se eu não me engano, era 8.000 euros em 2014, 15. E falei, pô, é um intercâmbio mais barato, eu vou, fico legalizado, estudando, trabalho ali, e beleza, vou ter a minha experiência de morar fora. Nisso meu pai tinha um carro na época, eu estava trabalhando e eu falei com meu pai, falei, vamos fazer o seguinte, vamos vender o carro e com esse dinheiro eu vou pro intercâmbio. Eu arrumei um cara para comprar o carro, o cara viu, gostou do carro, ó, tá aqui o dinheiro, mostrou que ele tinha condições de comprar o carro. Nisso meu pai falou, não, eu não vou deixar você ir para fora, não vou, vai ficar aqui. E eu fui me frustrando, e assim, eu não sou uma pessoa que tem muitos medos. Eu gosto hoje em dia eu gosto muito de um desafio novo, porém naquela época o meu medo era morrer sem ter ido para fora do Brasil. E o que aconteceu? Eu fui me frustrando, eu fui enxergando coisas ali no meu dia a dia, fui convivendo com pessoas e você vai se desapontando com algumas coisas. Por que no Brasil acontece isso e lá fora é diferente? Por que no Brasil é tão caro comprar um carro? Por que tudo aqui no Brasil é tão caro? Por que a gente não tem segurança? E em países no exterior as pessoas às vezes deixam ali a porta da casa aberta, que é tranquila, não tem nenhum problema. Então a frustração foi me tomando de tal maneira que eu falei, vai ter um momento que eu vou ter que dar a cara a tapa e ir para fora do Brasil, né? Vou seguir minha vida. Nisso daí, a vida segue. Em 2018 eu voltei a morar em São Paulo, eu montei a minha produtora de vídeo, atendi vários e vários clientes. Em 2020, janeiro de 2020, eu casei com a Thaís. E aí, em janeiro de 2020, março, começou a pandemia. Nisso, em maio, 2 meses depois que a pandemia começou, um parente meu que mora nos Estados Unidos me ligou. Depois de muitos e muitos anos ali sem se falar, me ligou. E ele falou assim, cara, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, eu tô querendo levantar uma grana aqui, porque eu tô querendo fazer um curso de cinema em Los Angeles. Tem uma escola nos Estados Unidos chamada New York Film Academy. Eles têm uma sede em Nova York, em Los Angeles. Falei, eu quero ir fazer um curso em Los Angeles, quero uma experiência nova, tal, vou levantar uma grana e vou pra lá. E o que aconteceu? Nisso ele falou, cara, por que você não vem pro Texas? Porque o Texas, ele é um estado que você paga menos imposto, ele é um estado mais barato. Vou eu na minha vida e começo a pesquisar tudo de novo. Como ir pro Texas, como que funcionam as coisas. E foi aí um momento que eu falei, eu acho que esse é o momento pra gente ir pra fora. Conversei com a Thaís e ela falou, beleza, pesquisa aí e a gente vai. Sabe, assim, não sei se ela deu tanta importância assim, se tipo, era só um fogo de palha, entendeu? E eu comecei a pesquisar, só que eu vi um problema. Naquele momento eu vi um problema que se eu fosse para os Estados Unidos, eu teria que ficar preso ali com um visto de estudante
até conseguir algum trabalho que pudesse me favorecer com um visto de trabalho, certo? E eu sei que nos Estados Unidos é um pouco burocrático você conseguir um green card, você, por exemplo, fazer uma mudança de visto é um pouco mais complicado. E eu tinha uma cliente no Brasil, que ela gravava uns vídeos para o YouTube, e um dia ela convidou um cara para falar ali de intercâmbio, para falar de alguns lugares, e ele falou, cara, tem o Canadá. Aí eu falei, legal, Canadá, só que eu vi o preço das coisas lá, parece que é um pouco caro, assim, parece que é um pouco fora, assim, acho mais caro que os Estados Unidos. Ele falou, cara, o Canadá ele tem uma facilidade muito grande no processo imigratório. Até vou comentar isso num outro vídeo com vocês. Lá você estuda, você aplica para um processo de imigração e depois ali de um determinado tempo, dando tudo certo, você consegue dar entrada na sua imigração e conseguir a sua residência permanente. E o que aconteceu? Nessa pesquisa, eu falei, vamos ver preços de cursos. Na pesquisa dos preços de cursos, eu vi que esse curso que eu queria fazer lá em Los Angeles, de 8 semanas, eu conseguiria pagar o curso de 1 ano aqui no Canadá. E pesquisando, eu falei para Thaís, amor, é o seguinte, dá para eu pagar um curso de 1 ano lá no Canadá, então por que não ir para o Canadá ao invés de ir para os Estados Unidos? E pesquisa vai, pesquisa vem, a gente começa a se animar novamente. E eu falei com ela, o que você acha? A gente já tinha dado entrada no visto dos Estados Unidos dela de turismo, acho que foi em junho de 2020. Ela conseguiu tirar o visto americano em janeiro de 2022, por conta da pandemia, dessa demora toda. E aí eu falei, beleza, eu acho que é o Canadá. Vamos fazer as contas aqui e ver o que dá pra gente fazer. Nisso, a gente tinha uma casa no Brasil, em Maringá, só que naquele momento a gente estava morando num apartamento em São Paulo, e como a gente estava numa situação tranquila em São Paulo, eu falei, não tenho mais vontade de morar em Maringá. Vamos, vender a casa que a gente tem lá em Maringá e a gente vê o que a gente pode fazer, investir em alguma coisa. Até passou pela nossa cabeça a possibilidade de comprar um apartamento em São Paulo. E aí, pesquisa vai, pesquisa vem. Eu fiz as contas e falei, com esse dinheiro que a gente tá vendendo a casa, a gente consegue ir pro Canadá. É um investimento a se fazer. E nesse investimento a se fazer, eu conversei com esse cara da agência de intercâmbio e tal. Falei, tenho vontade de ir pro Canadá, tal. Pesquisei os cursos. E ele falou, faz o seguinte, você pesquisa o curso que você quer estudar e a gente te manda para lá. Nessa pesquisa dos cursos, eu vi que tinha alguns cursos de cinema em Montreal, vi em Toronto, vi em Vancouver. Gostei muito desse curso da Centennial College aqui em Toronto, pesquisei e falei, vou morar lá. Vamos lá para Toronto. Isso foi em 2021, julho de 2021. Fechei o college, você paga a matrícula, você paga ali um valor da sua mensalidade e você fica nessa espera, porque como a gente deu entrada em 2021, não era um processo assim tão rápido, porque você tem que esperar o curso começar e assim. E como a gente escolheu o curso ali em julho de 2021, o curso começava no outono, aqui, que no caso é em setembro, eu tinha que esperar setembro de 2022. E nessa espera por setembro de 2022, você dá a entrada no curso, você dá a entrada no seu visto, em todo o processo. Eu até vou fazer um outro vídeo aqui para falar desse processo burocrático, que na verdade não é tão burocrático, mas te causa muita ansiedade. E foi assim que a gente veio parar aqui no Canadá. Agosto de 2022, graças a Deus, chegamos aqui. A gente tinha um pouco de receio da pandemia, porque estava tudo muito incerto no Brasil. Mas em agosto de 2022, a gente mudou aqui para o Canadá. Viemos aqui para Toronto.
Estamos até hoje aqui, graças a Deus. E vou gravar um outro vídeo também para falar sobre o processo que é o seu início aqui, o seu start aqui. E falando sobre essa mudança aqui para o Canadá, algo que eu acho bem bacana foi o acerto. De ter escolhido um lugar legal, de ter dado certo o processo. É uma combinação de fatores muito grande que te faz se sentir realizado porque você saiu da zona de conforto, você enfrenta os medos, porque é algo que assim, a gente conversa com outras pessoas, incentivando outras pessoas a também morarem fora, e as pessoas comentam muito a questão do medo. Putz, eu tenho medo de falar inglês, eu tenho medo, não me sinto confiante em conversar inglês. Eu tenho medo de ir não conseguir um trabalho, eu tenho medo de ir sentir saudade de casa. Eu tenho medo de passar alguma necessidade. E assim, o nosso processo, depois que a gente chegou aqui também, graças a Deus, foi super tranquilo. Eu não lembro de nenhum perrengue grande que a gente passou aqui. A gente tem algumas crises de ansiedade com algumas coisas, esperando resposta, por exemplo, de extensão de visto. A Thaís depois vai contar um pouco da experiência dela também como nene aqui, cuidando de criança. E eu quero que ela fale um pouco também dessa ansiedade que ela teve nas trocas de famílias, né? Mas tirando isso, graças a Deus, tudo sempre deu muito certo aqui. Foi uma experiência legal, por quê? Porque a gente pesquisou muito e estudamos muito antes de vir para cá. Então, pessoal, essa é um pouco da nossa experiência aqui no Canadá. Fica no nosso canal aí, que eu vou deixar o melhor vídeo para você assistir.